Rio Sulense de 1961, filho de Ralph e Osnilda, pai de Eduardo e Maurício, avô, de Ana Clara, Maitê e Theo. Ele é luterano, vascaíno, rubro-negro do saudoso Atlético Alto Vale. Adora pescar, jogar uma pelada com os amigos, o futebol. Como comida preferida, adora camarão, acompanhado sempre de uma cervejinha bem gelada. A música preferida é dos anos 60, 70, 80, aquele dos velhos tempos muito românticos. Estudou nos colégios Paulo Cordeiro, Henrique Fontes, Rui Barbosa e Dom Bosco, FURB e UNOESC. Ele é bacharel em Direito, pós-graduado em combate ao uso indevido de drogas. Admira no ser humano a sinceridade, mas detesta muito a falsidade e a hipocrisia. Uma mancha na política brasileira. Ex-delegado de polícia, ex-vereador, ex-presidente do Clube Atlético Alto Vale, é o nosso convidado do programa Na Boca do Povo. É com ele que nós vamos conversar. Dr. Roberto Schultz. Venha cá, estimado. Chega mais. Estimado, bom recebê-lo aqui novamente depois de muito tempo, né? Roberto Schultz, nosso sempre delegado, sempre vereador e sempre esse desportista que foi, continua sendo apaixonado por futebol e comandou por muitos anos o nosso futebol profissional de saudosa memória, o nosso Atlético Alto Vale, que agora, no final de maio, completamos 16 anos sem futebol profissional em Rio do Sul. E 19 anos de quando fomos campeão da segunda divisão, com o Atlético Alto Vale. O futebol profissional, que começou lá nos anos 50, sei lá, 40, 50, Rio do Sul, com o primeiro Juventus, depois veio Osni José Gonçalves com a sua equipe, com o doutor Miloca, o doutor Ferro, Heitor Ché, e Danilo, e, enfim, e Nelson Moro, e que criaram aquela trajetória fantástica do nosso moleque travesso do Juventus, e que acabou indo depois para... Saiu de cena, entrou o Rio do Sul Esporte Clube, veio o Juventus novamente, saiu de cena novamente e entrou o Clube Atlético Alto Vale, que deixou uma marca importante e bonita no futebol e que hoje estamos aí já quase 2 décadas sem o futebol profissional em Rio do Sul. O foco do programa é só futebol? Não. Vamos falar um pouquinho de política, falar um pouquinho de segurança pública, porque o doutor Roberto que foi delegado de polícia e foi delegado regional, enfim, exerceu funções de vereador por muito tempo no Rio do Sul. Tem uma história bonita aí, além de família, filhos, netos. Hoje eu já vejo aqui, estimado, que você também já tem 3 netos. É. A Ana Clara, Maitê e o Theo. Eles chamam de avô ou de opa? Chamo de avô. De avô. De avô, às vezes de opa também. Também, né? É, sabe como é que é alemão, né? Mas normalmente me chamo de avô. Vô Beto. Vô Beto. Ô, estimado, fazia tempo que você não vinha, né? Esse esquema de não pintar nos órgãos de imprensa, e às vezes a gente tem até um pouco de culpa nisso, a gente tem que reconhecer isso também, é em função talvez de deixar de não ter a caneta com carga, de não ter aquele gabinete que recebia as pessoas, tanto na delegacia como na Câmara de Vereadores, enfim. Quando se sai de cena dessas coisas importantes da vida e até do futebol, você continua militando, jogando suas peladas e tal. A gente acaba sendo esquecido. É mais ou menos isso? Eu acho que é a questão de momentos, né? A vida da gente ela é feita de momentos, né? De passagens, né? De fases. E eu, na verdade, em 2010 eu tive um problema de saúde muito sério, você lembra, né? E a orientação do médico, né? Dr. Bruno Trauzinski, filho do nosso Romão Trauzinski. Nasceu em Rio do Sul? Nasceu em Rio do Sul. Ele me orientou a
me afastar da política e me aposentar, porque essa minha doença ela teria tido uma origem mais psicológica, né, do que realmente física. E nesse momento eu comecei a me preparar para me aposentar e me afastar da política também, né? Então eu tive um tempo de adaptação e me aposentei, e hoje eu tenho uma vida assim bastante tranquila, né? Uma vida que eu não posso efetivamente reclamar. Faço minha academia, meu pilates, jogo meu futebol, tenho meu dominó, turma, mantenho, né, amizades, obviamente, né? Mas claro que esse contato diretamente com o povo, como a gente tinha, você sabe que eu atendia muita gente na delegacia de polícia, na Câmara de Vereadores, e com o futebol profissional, né? Isso realmente faz falta, não vou dizer que não faz bastante falta, né? Mas a gente tenta compensar de outra forma, até porque a vida muda, né? Como você falou, hoje eu estou com netos já, né? 2 netas e um neto, né? Encaminhamento familiar também mudou bastante, meus filhos já estão, cada um já tomou seu rumo, né? E graças a Deus, todos sabendo, os dois sabendo o que é o certo e o que é o errado, né? Qual a diferença entre o certo e o bom, porque é diferente entre o que é ruim e errado, porque nem tudo que é bom, às vezes é certo, né? Mas enfim, isso eu posso dizer que eu estou bastante feliz com essa questão familiar, né? E eu passo o meu dia fazendo muitas coisas, né? Mas essa tua pergunta é fundamental. Realmente a gente tem saudades, né? Eu aqui na própria FBA vinha praticamente toda semana, 2, 3 vezes no programa do Dada, tinha um contato você com várias vezes, várias oportunidades, né? E não só isso, as reuniões, né, na área profissional ou política, né, também deixaram de acontecer. E isso, claro, dá um vácuo na vida da gente, né? Mas eu sabia que um dia isso ia acontecer, né? Como você sabe que um dia também você vai ter que tomar uma outra postura de vida, né? Mas isso faz falta. E claro que isso é diretamente ligado à questão da caneta, né? A questão de você estar como delegado, ou como vereador, ou como presidente de um clube, alguma coisa assim. Isso efetivamente causa esse tipo de situação. Inibe um pouquinho os convites, vamos dizer assim. Motivo, né, pelo qual até queria te agradecer. Ter me chamado aqui para a gente conversar um pouco. Eu estava com saudade mesmo. Eu encontrei o Roberto esses dias, tomamos um café, né? Verdade. Até por causa de um programa que a gente ia fazer lá com o Marcelinho, um programa de esporte. O estimado Marcelinho, que também faz um programa de esporte via Facebook. Muito show, muito bonito, muito legal. Verdade. Eu acho que quando os caras têm potencial, a gente tem que bater palma. Muito bem. E você era para estar, não pôde estar. Então, esses importantes momentos, é um momento de a gente poder voltar a conversar, porque a gente se distancia quando as pessoas não estão mais ligadas a esses órgãos que no momento estavam aqui com a gente, né? Você veja, Roberto, que o programa aqui, o Na Boca do Povo, começou em 99. Então eu já estou mais de 20 anos no ar. Em janeiro fez 20 anos. Você, em 99, já em janeiro, quando fiz o primeiro programa, você estava aqui. Primeiro programa. Eu tive o prazer, exatamente. E depois no segundo bloco, falando sobre o Atlético Alto Vale. E depois você já teve de novo aqui no mesmo ano, em março, falando do Atlético Alto Vale de novo. Que era o início do campeonato catarinense. Eu tenho aqui os disquinhos, tá tudo aqui guardado. Eu tenho todos guardados também. Você tem todos, né? Todos. E depois, lá em 2003, aí você voltou em vários outros programas, você teve aqui num momento importante, que foi quando o Atlético Alto Vale, já você não era mais o presidente, era o Serginho, que o Atlético Vale extinguiu, acabou com o futebol, parou. E que estava aqui em Rio do Sul, 2 astros do futebol brasileiro e mundial para dirigir o Atlético. Era o Serginho Chulapa e o Juari, que foi campeão mundial pelo Porto de Portugal, jogou no Santos, jogou na Itália, e está lá na Itália, o Serginho está em Santos, São Paulo, enfim. Essas figuras estiveram aqui, porque o futebol profissional era forte aqui em Rio do Sul. Você vê a importância do nosso esporte aqui na época, que nós vamos falar muito durante o programa. O futebol, né? E não só o futebol, o próprio vôlei, que infelizmente acabou o negócio aqui. ficou quase 7 anos na Liga Nacional, né? O vôlei Isso feminino. desenvolve a região, desenvolve a cidade, né? Isso coloca a cidade num outro patamar, né? Hoje, Chapecó vive muito da Chapecoense. Da Chapecoense, sem dúvida. Muito, né? Como o Ibirama viveu muito da época do Atlético. Então, se houvesse uma conscientização, eu acho que é muito importante. Porque você também, além desse aspecto econômico, você traz um outro clima para a cidade. Um clima de alegria, um clima de otimismo, um clima de expectativa. Todo mundo fala do assunto, você quer de buscar vitória. vitórias, Exatamente, entendeu? Então, o clima da cidade era outro na época do futebol profissional, na época do vôlei. Nós temos muita coisa para falar do futebol. Vamos adiantar para ver. Dá para virar o monitor aqui, estimado? Nós temos fotografias. Vamos começar lá, mais do lado familiar, para nós seguir um roteiro mais ou menos assim que... Olha ali, ó. Esses são os seus filhos pequenininhos e depois já bem maiorzinho, claro, né? Claro,
eles foram sempre uns incentivadores para que eu continuasse como presidente do Atlético. Porque não tenha dúvida nele que em vários momentos a gente quis desistir, né? Porque era muito dificultoso, né? Tínhamos muito problema. Né? Eu sei, nós vamos falar depois. Né? Então, eles sempre me incentivavam. Pai, não deixa do Atlético, não deixa. Porque aí se um sair, porque não era só eu, né? O Atlético não dependia só de mim. O Atlético dependia de Maurício Ortiga, do Paulo Voltolini, do Carneiro, o saudoso Carneiro. Glauco Quiro, do Jair, do Serginho, Sérgio Muniz, do Amaral, né? Então, de muita gente o Atlético dependia, claro. Então, qualquer um que saísse ia ficar uma lacuna e poderia a casa desabar, né? E ele sempre pediu para mim não deixar os dois. Os dois, né? Ali naquela foto, daria para voltar bem rapidinho a foto, Fábio? Só para a gente distinguir quem são os dois ali. Os dois lá, quando eles são crianças, ali, o de blusa azul é quem? É o Maurício. É o Maurício, que é o mais novo. Mais novo. E exatamente. O Eduardo, e lá na foto o Maurício é o que está do seu lado direito. Exatamente. E do lado esquerdo é o Eduardo. E olha só o patrocinador, que já não existe mais a empresa aqui em Rio do Sul, a BAC, do Sebastião Bach, que foi um baluarte no esporte. Que eu queria, se você me permitir, contar uma história rapidamente, né? Porque quando havia o Juventus, que você falou do Juventus, o meu pai trabalhava na revenda de bebidas da Max William. Da Max William. E aí o pai arrendava os bares lá, tanto da geral quanto os dois da arquibancada. E eu era criança e se vendia garrafas na época. Muita laranjinha lá, né? Se vendia muita garrafa. Garrafa, vidro. Não tinha pet, Ia para arquibancada mesmo, né? E uma das coisas que eu fazia era recolher garrafa. Mesmo criança. Né? Recolhendo garrafa para não quebrar, porque cada garrafa que quebrava era um prejuízo. Hoje não mais dá valor, né? Não mais dá valor, mas na época era um prejuízo enorme. E o seu Sebastião Bach, que tinha uma oficina de bicicleta ali no começo da Rua 15, ele pegava e recolhia os ingressos da bilheteria. Quando você entrava, você entregava o ingresso para o senhor Sebastião. Ele, na época, começando a vida, ele já era um senhor, né? E depois ele montou essa empresa, a Bach Ricobon, né? Depois virou conservadora e se tornou uma das maiores empresas do Estado. Foi conservadora, eu acho, né? Conservadora, depois virou Bach Ricobon. Foi uma das maiores do Estado, né? E ele, depois que eu fui presidente do Atlético, eu procurei, né? E ele chamou o Enio e o Écio, e falou, enquanto o Roberto, eu estiver vivo e o Roberto for presidente do Atlético Alto Vale, nós vamos patrocinar o Atlético. E isso foi realmente aconteceu. Marcou, né? Marcou, né? E eles cumpriram, né? Enquanto eu fui presidente e ele estava vivo, sempre nós tínhamos garantido todo ano a renovação do contrato da BAC. Torneio de Verão Brasil da Madrugada, posso falar, porque eu fiquei lá 40 anos fazendo o torneio junto com a equipe. Sim. Ele sempre, enquanto esteve aí, sempre foi um dos patrocinadores do torneio de verão, botando equipe, inclusive, para disputar. Sim. Eu joguei na conservadora. O Sebastião Bach foi o cara do esporte. Joguei na conservadora. Vamos lá, nós temos mais fotos para ver, vamos lá. Essa aí você jogou futsal, então. E tem gente que é capaz de não acreditar. Bastante. Onde é que foi isso aí, estimado? Isso aí foi o time da Groenlândia, nós ficamos campeão regional de futsal. Estivemos disputando regional o campeonato da Liga, não? Da Liga. Regional? Na época do Juca? Na época do... Não, Jorge? na época do Moitas, né? Aí tem que fazer uma ressalva, o Moitas era o melhor time sempre, né? Porque o Moitas era o mais forte. Tô vendo o Neto lá na foto. O Neto jogou no nosso time. O Jorge tá lá? O Jorge, o Ademir, né? O Ralf, o Fostinha, que era o pessoal da época, né? Na época você era delegado lá? O Burini era o treinador aqui. O Emanuel? O Emanuel Burini era o treinador. Você era delegado lá? Eu fui delegado lá e fui presidente da Fundação Municipal de Esporte durante 2 anos e meio lá também. Então você estava muito envolvido com o esporte lá? Bastante. Bastante, né? Todas, né? Em todas as modalidades. Inclusive eu recebi, alguns dias atrás, do Continental uma camisa lá da época em que eles foram campeões estaduais invictos. Fizeram uma grande festa agora, poucos dias lá. Lembraram da gente. Vamos ver, temos mais fotos. Vamos mostrar que nós temos bastante fotos, Roberto. Essa é uma equipe sua da época da Polícia Rio do Sul, né? Sim. Isso aí Esse dia aí é o dia da instalação da Delegacia da Mulher em Rio do Sul. Quando foi instalado? E a doutora Cara foi a primeira delegada da mulher? Primeira. Foi a primeira, né? Eu na verdade, também tem uma história interessante, porque o Pacheco era um militar que o Coronel Pacheco era o secretário de Segurança? Secretário de Segurança Pública. Sidney Pacheco. Na oportunidade, ele tinha uma desavenças com o então Júlio Teixeira, delegado regional. E fez com que o Júlio acabasse sendo exonerado pelo então governador Wilson Kleinbin. E aí o doutor Júlio, na época, era muito forte aqui politicamente, porque ele era uma pessoa muito querida, como ainda é, né? Ainda é, claro. Uma pessoa maravilhosa. E houve uma movimentação política na região, e o doutor Júlio tinha sido candidato a deputado e era suplente. E na oportunidade, veja bem, o então
deputado e hoje presidente da Alesc, Júlio Garcia, abdicou, pegou uma licença na Assembleia para que o Júlio assumisse, para resolver o problema político do Alto Vale do Itajaí, na época que foi feito um levante para que o Júlio fosse valorizado. E o Júlio aceitou de ir para a Assembleia desde que eu assumisse como delegado regional. O Pacheco tinha mandado para cá, com o então Ademir Serafim, que subiu no lugar do Dr. Júlio, delegado, uma viatura escrita Delegacia da Mulher, Delegacia de Proteção à Mulher. E quando eu assumi, eu liguei para ele e falei, quando é que nós vamos instalar a Delegacia da Mulher? Ele falou, que Delegacia da Mulher? Eu falei, aquela que o senhor disse que vai instalar em Rio do Sul. Não vou instalar a Delegacia da Mulher em Rio do Sul. Aí eu procurei então o prefeito Clóvis Guerra, coloquei a situação para ele, né? E ele me apoiou. Aí houve a pressão política. Mas não recuou, o Pacheco não recuou. Eu, por iniciativa própria, com o dinheiro da arrecadação do município, que nós arrecadávamos com o percentual de multas, aluguei uma casa e instalei a Delegacia da Mulher. Você deu uma peitada? Instalei, aluguei uma casa ali, nesse lugar aí. E aí houve a troca do secretário de Segurança Pública, e quando o novo secretário veio para inaugurar a Delegacia de Agronômica, eu falei, agora você vai instalar a Delegacia da Mulher em Rio do Sul. Ele instalou? E ele veio aqui. Quem era o novo secretário? Agora... Não lembra? Não lembro. Não lembra, né? Não lembro. Mas ele instalou e a Delegacia da Mulher até hoje, né, é um sucesso. Hoje faz parte, integrante da nossa segurança pública aqui, que não há mais como você mexer. Só para encerrar esse assunto, onde é que foi a primeira instalação da Delegacia da Mulher? A Delegacia da Mulher foi ali na rua Raulino José Rosário. Ah, tá. A rua da faculdade? Não, a rua antes da faculdade, aquela rua... A rua da Bebê? Exatamente. Na rua da Bebê. Mais na fácil rua da Bebê, isso mesmo, na rua da Bebê. Tá, vamos lá, nós temos foto aí, vamos mandar bala. Essa história aí, eu conheci o Fábio, que é o diretor do programa, Neri, história com esse código, botar foto, porque vocês têm uma história bonita. Fala, estimado. Roubaram o cofre dentro da delegacia, é esse? E jogaram no rio? Jogar. Não, eu me lembro dessa história. Roubou o cofre dentro da delegacia. Não, puta que pariu, baby, não dá para aguentar, né? Vamos ser sinceros, né? Não dá. A delegacia, Neri, era... Na Rua 7, né? Era na Rua 7, né? A regional? E a comarca também, não? A comarca era de um lado e a delegacia regional era no outro lado. Hoje tem uma casa comercial ali, né? E era um lugar assim, onde o acesso era muito fácil. Pelo rio até, né? Até por trás, exatamente. Por trás, né? Era muito fácil. Mas nunca ninguém imaginaria que fossem roubar a delegacia para roubar um cofre, né? E uma certa manhã, volta de umas 7 horas da manhã, o Harold Augusto Vaz... O Harold, pai do Dr. Jean Vaz, esteve na minha casa chamando gente que tinha roubado a delegacia. Falei, não. Tá brincando, né? Tá de brincadeira. Você era no regional? Eu era o adjunto. O Dr. Júlio era o titular. E chegamos na delegacia, imagina, né? A repercussão foi terrível. Claro, imagina. Foi terrível. E o Dr. Júlio me chamou sozinho durante aquele dia e pediu para mim encabeçar a investigação. E realmente a investigação foi muito incrível. Não tinha câmera na época, nada? Não tinha nada, não tínhamos nada. Não tinha digital, não tinha câmera, não tinha nem nada. Celular nada. Tinha, não tinha celular, nem celular não tinha. Entendeu? Não tinha nada. Não tinha nada. E começamos a investigação do nada, do zero. Eu chamei todos os policiais, né, e aí recebi uma grande ajuda dos delegados de polícia, citando aqui, inclusive, especialmente a doutora Carla, né, que se empenhou muito. Nós juntamos o pessoal todo e... O que nós queremos da vida, né? Somos policiais, morando numa cidade, temos vínculo forte aqui, e nós não vamos descobrir quem nos furtou, quem nos roubou, como é que nós vamos explicar para a sociedade, né? E aí a investigação foi muito longa, foi muito difícil, vários procedimentos de acusação de abuso de autoridade, uma série de coisas, e aquilo transcorreu, foi um oba-oba. O que tinha dentro do cofre, estimado? O que tinha dentro do cofre eram carteiras de identidade e alguns documentos carteiras da em delegacia. Branco. Carteiras em branco, carteiras de identidade. E certificado de carro e também? De motorista. De motorista. Não, certificado de carro não tinha, porque os certificados, quando você recebe, eles vêm pequenos. Mas eles são compridos para imprimir. Então, o que aconteceu? O objetivo de quem foi lá efetuar era o certificado? O arrombamento era o certificado de veículo. Porque eles tinham uma ligação forte com Curitiba, com pessoas que roubavam e furtavam carros em Curitiba e Joinville, naquela região do faziam um documento... norte, e iam fazer os documentos,
E levaram o cofre achando que ali estava. Mas não nesse estava. cofre nem caberiam esses documentos. Tá. E levaram carteiras de identidade de motorista. E descobriram como, estimado? Não, e daí aí foram várias coisas. A Polícia Civil, claro, né, foi muito criticada. E teve um momento aqui em que se desenhou um... Não, fizeram um cofre de papelão para andar na rua, né? Eu me lembro Pegaram disso, uma cara. caixa de geladeira e desenharam um cofre, pegaram um menino, fizeram um buraco na frente, botaram aqui e num sábado perto do Natal, um menino andava com aquele cofre e estava escrito em cima do cofre: cadê o cofre da Delegacia Regional? Isso era a oposição. Né? Oposição ao Júlio, né, que era político. Claro né? que era político. É, e aí eu fiz uma promessa nele, para Deus. Para Deus. É, se eu naquele ano ainda descobrisse quem teria entrado na delegacia, a gente tinha algumas investigações, Claro. nós tínhamos alguns parâmetros já, Sim. mas nada prova concreta. Nós já tínhamos praticamente desvendado quem era, mas nós precisávamos prova, né? Precisávamos prender O alguém. problema sempre é a prova, né? E aí eu fiz uma promessa de que eu pagaria na lanchonete aqui do Calçadão um lanche por A semana. ministra. Para uma pessoa pobre, um almoço com um refrigerante durante o ano inteiro. Se tu descobrisse naquele ano. Naquele ano. Dia 31 de dezembro daquele ano, 9 horas da manhã, os policiais bateram na minha casa e aí os caras tinham sido pegos num bailão em Joinville. Não, Joinville. E Com o cofre doutor tava- Altair Michalski, que depois eu consegui fazer com que ele viesse trabalhar em Rio do Sul, que era o grande objetivo da vida dele, vir para a região, para Taió. E ele foi pego com eles vários documentos de identidade que estava dentro do que cofre. estavam dentro do cofre. Porque nós já tínhamos pego documentos anteriores. Mas a identidade, ela vinha aberta e o número interno de controle da Secretaria de Segurança Pública ficava exatamente atrás da foto. E o que os caras fizeram? Quando eles vendiam a identidade para usar ela de forma ilegal, Ilegal. eles cortavam aquele número. Aí quando você tirava a foto não tinha o número, aí você não podia provar que era sua. Mas lá não, lá eles tinham várias identidades. Que eles não tinham cortado e ainda. e aí a gente conseguiu prender. Mas como é que descobriram isso lá? Porque eles estavam num bailão, estavam bebendo e resolveram lá falar. E alguém escutou e ligou para a polícia militar foi lá e levou eles para a delegacia. Isso é para ver que bêbado faz lambança. Tava embriagado. Aquele negócio do bêbado não tem dono é verdade. O C1 de bêbado não tem dono. Mas é mesmo. Tu olha só, se não estão bêbado, também não entregar. exatamente. Aí onde é que estava o copo para encerrar que nós somos obrigados a Não, entregar? aí acabamos indo para Joinville e aí a investigação começou. Na época, o juiz de direito aqui era o Dr. Vital Pereira dos Santos, Então, já falecido? que está no céu, com certeza. Saudoso, porque Uma era- pessoa e muita maravilhosa, gente, irmão. com quem eu comecei a minha vida com o meu primeiro emprego como secretário, né? Ele e o doutor Álvaro Estagiário, Gadotti, então. exatamente. E dali que eu entrei para o direito, né? Tá, e Então, onde é que tava esse o cofre? doutor Vital acabou me ajudando muito, porque ele confiava no meu trabalho, porque ele já me conhecia, e aí me deu vários mandados de busca e de prisão, e realmente a gente conseguiu recuperar o cofre, recuperar grande parte da documentação. O cofre foi jogado lá no Ribeirão Areia, Em Aurora? Em Aurora. E por isso que ele está sujo de lama. Exatamente, porque jogaram lá, e na época, quando a gente foi ao Rio lá para buscar esse cofre que a gente tinha descoberto, o Ataíde Fernandes fazia o programa Na Mirador. na Mirador, às 11 horas, né? O Estampa 2? Estampa 2. E foi lá, porque a gente não sabia se ia achar o cofre, mas ele foi lá, né, demitido que era, para ver se ia achar, e fez ao vivo. E realmente o cofre foi içado, eu tenho essas filmagens, né? O bombeiro, pela localização, os dois bombeiros demoraram, assim, mais tempo para se vestir do que para achar o Para cofre. tirar o copo. Isso está filmado. Mas para encerrar, eu vi o copo tudo cheio de lama, assim, me lembrou bem a política brasileira. Ah. Com bastante lama. Baby, é contigo, estimado. Essa vai pro meu amigo Neri aí, Neri. Vamos lá. Garçom, olhe pelo espelho a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Esta dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje choro de ciúme, ciúme até com perfume que ela deixa no salão.